O estudo do santuário na Bíblia é algo que deveria ter a atenção de todos os crentes. Afinal, era ali que o plano da redenção era prefigurado, desenhado e a mensagem do Messias transmitida mesmo antes do seu nascimento. Esse mesmo santuário revela verdades acerca do céu, da restauração da verdade, da fé e da segunda vinda de Cristo. É por isso que o programa Evidências hoje veio aqui ao sítio arqueológico de Siló ou Shiló, que está situado na Cisjordânia, a fim de conhecer um pouco mais do antigo tabernáculo hebreu e qual a sua relevância para a história da Bíblia Sagrada. Vamos então para mais uma aventura nas terras bíblicas. O Evidências está começando. Todas as histórias do mundo sempre começam em algum lugar especial do planeta. A história do assentamento hebreu em Canaã começou aqui, neste exato lugar chamado Siló. É uma história de aventuras, desafios, história de guerras e de amor. Seus capítulos são repletos de provações e fé. Homens e mulheres descendentes de um homem chamado por Deus para preservar a verdade no mundo. Um homem chamado Abraão, que seria pai de um grande povo chamado Israel. E por que não dizer que, de certa forma, esta também é uma história acerca de cada um de nós que pela fé aceitamos seguir ao mesmo Deus que apareceu a Abraão e guiou seus filhos pela terra prometida. Uma fantástica narrativa preservada na Bíblia e que fala ao coração de todos nós. Falando assim de modo rápido, muitos talvez nem liguem para o nome de Siló ou Shiló na Bíblia. Cidades como Jerusalém, Samaria, Roma, Atenas, por serem mais famosas, parecem mais familiares ao estudioso das Escrituras. Mas saiba que Shiló tem uma importância tão grande como qualquer dessas cidades. Quando o povo hebreu terminou a sua peregrinação pelo deserto do Sinai e finalmente entrou na terra de Canaã, as 12 tribos de Israel deixaram de ser nômades e fixaram residência dividindo o território. Cada grupo ficou com sua porção de terra e Siló foi o lugar escolhido para colocarem a arca, que agora não viajava mais de canto a canto. Foi também em Siló que as tribos foram divididas entre si. Assim, Shiló foi o primeiro centro religioso do tempo dos juízes e a primeira capital do povo hebreu. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda da congregação depois que a terra lhes foi sujeita. Josué 18, verso 1. Então, aqui em Shiló ficou o santuário e a arca da aliança contendo os 10 mandamentos. Mas onde estaria montada a tenda do santuário? Para responder a essa pergunta, é preciso conhecer um pouco da história arqueológica desse assentamento. As primeiras sondagens no local foram feitas primariamente em 1922 por A.G. Schmidt. Depois houve várias sondagens menores, até que no período de 1981 a 1984, uma escavação extensiva foi feita pelo arqueólogo Israel Finkelstein. Uma das maneiras de descobrir o período de ocupação de um assentamento arqueológico é justamente observando as cerâmicas que são encontradas no local. Israel Finkelstein descobriu aqui 8 níveis de ocupação, 8 diferentes estratos, que vão desde o período antigo, na época do bronze, passando também pelo que chamamos da época do ferro, o período dos juízes, o período do primeiro templo, do segundo templo, o período do Talmud, que é a era bizantina,
Temos também a Idade Média, incluindo a ocupação islâmica e, finalmente, os tempos modernos. Todos esses períodos houve ocupação de pessoas aqui em Shiló. Um edifício da Era do Ferro, cerca de 1200 a.C., também foi descoberto. Ele possuía 2 andares com colunas perto do topo da colina, a primeira atribuída a Israel. Jarros com aro colarinho foram usados para armazenamento e alguns itens de culto também foram encontrados nesse local. Todos eles apontavam o uso desse edifício como parte de um complexo arquitetônico religioso. Mais de 20 silos foram descobertos desta época, incluindo um com trigo carbonizado. A camada de destruição evidente ao longo da colina pode ter ocorrido na época da vitória dos filisteus e na Batalha de Ebenezer. Dentre as cerâmicas encontradas aqui em Shiló, essas são muito importantes, que são cerâmicas para estocar alimento. Esta aqui tem o que chamamos de ponta de colarinho. É um jarro muito precioso, muito raro de ser encontrado. Agora, esse outro aqui, que marca o período dos juízes, aquele período descrito na Bíblia, ele tem várias alças, como você pode ver, várias alças. É um tipo de cerâmica muito incomum. As pessoas, quando faziam jarros de barro, não colocavam tantas alças assim. Então, a opinião dos arqueólogos é que o fato desse vaso ter tantas alças e poucos dele terem sido encontrados até hoje é que a sua função seria sacerdotal, seria religiosa. Portanto, provavelmente, essa cerâmica aqui foi usada dentro do santuário de Shiló. Durante os anos 2006 e 2007, novas escavações arqueológicas foram realizadas junto ao Tel Siló. Continuando o trabalho de uma escavação anterior, de 1998, eles descobriram o piso em mosaico de uma grande igreja bizantina que foi provavelmente construída entre 380 e 420 d.C. Esse mosaico também foi encontrado aqui no sítio arqueológico. Ele está escrito em grego, como você pode ver, e é do período bizantino. Logo na primeira letra, na primeira linha, é fácil ver a letra Y e Ri, que são as abreviações do nome Iesos Christos, Jesus Cristo. E logo abaixo, na segunda linha, é possível ver claramente a palavra Shiló, ou seja, aqui era a aldeia de Shiló, e fala aonde ficava a Oike, o tabernáculo sagrado. Então esta é uma confirmação arqueológica de que realmente esse lugar era o lugar da antiga cidade de Shiló, onde ficava o tabernáculo de Deus. Um dos achados mais intrigantes foi a de um monte de cerâmica fora das muralhas da cidade, que pertenciam a um período anterior à colonização israelita. Esta pilha de cerâmica foi o remanescente de uma série de sacrifícios de animais que foram atirados por cima do muro após a conclusão do ritual e depois enterrado. Esse achado aponta para um estado de santidade em Siló, já no período dos cananeus. Sobre o local do santuário, existem pelo menos 2 lugares aqui onde os arqueólogos pensam que poderia estar o tabernáculo. E nós vamos conhecer cada um deles. Este aqui onde eu estou é o lugar onde o arqueólogo Israel Finkelstein escavou o sítio e julgou ser o lugar do antigo santuário. Ele concluiu isto devido ao fato desse lugar estar no ponto mais alto, localizado mais alto na cidade. Mas existem alguns problemas com a teoria dele. Eu, particularmente, tenho dificuldade em aceitar este lugar como sendo aquele onde esteve o tabernáculo e também questiono o método de Finkelstein, não somente eu, mas muitos arqueólogos. É que Finkelstein praticamente despreza o texto bíblico e muitas informações importantes que ele contém. A partir disto, o arqueólogo imagina situações que não possuem nenhum elemento textual que as confirme. Ele diz, por exemplo, que o santuário deveria ser muito menor do que afirma o texto bíblico, e que o mesmo seria fruto de uma revolta do tempo dos juízes que construíram um templo similar aos templos cananitas que haviam em redor. O grande problema com esta hipótese de Finkelstein é que ela não está documentada em nada. De onde ele tirou a trama que sustenta tudo isso?
Na verdade, as pedras não dizem nada do que ele está afirmando. E ele mesmo admite que a sua hipótese de ser aqui o local do antigo tabernáculo não esclarece em nada os modos de adoração dos antigos hebreus. O lugar proposto por ele ficava aqui, no ponto mais alto da cidade, apenas porque era assim que povos antigos cananitas construíam seus santuários. Mas a Torá proibia os israelitas de construir o seu santuário em lugares tão altos assim. Esses são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para a possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram aos seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda a árvore frondosa. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis. Deuteronômio capítulo 12, versículos 1 a 5. Como você vê, é um erro buscar o comportamento do povo hebreu menosprezando a fonte documental escrita, isto é, a Bíblia, e baseando-se apenas numa suposta similaridade deles contra os povos cananitas. E tem mais. De acordo com o livro do Êxodo, capítulo 26, o tabernáculo deveria medir em torno de 13 metros de comprimento por 5 de largura, e em torno dele havia um pátio descrito em Êxodo, capítulo 27, como medindo 43 metros de comprimento por 22 de largura. Como você pode ver, o local aqui é muito pequeno para caber a tenda do santuário, com o pátio, a bacia, o altar, tudo o que ele continha. Sem contar que, possivelmente, havia uma espécie de armação, um lugar para proteger a tenda, e nada disto foi encontrado aqui. Agora, se tomarmos o texto bíblico em mãos e olharmos com calma cada detalhe que a Bíblia apresenta e compararmos com o sítio arqueológico que temos aqui, então podemos propor outro local para o sítio do antigo santuário. Vem que eu vou mostrar para você onde seria. É esse lugar onde eu estou. Esta coluna de pedras que você está vendo aqui, essa parede, é do século X, da época dos juízes. E você vê que elas fazem um retângulo. Na verdade, esse lugar aqui está fora do arraial da cidade. A cidade está lá em cima. Mas, de fato, a Bíblia diz que em algumas vezes em que o povo de Israel se movimentava pelo deserto, a tenda da congregação ou o santuário também deveria ficar fora do acampamento, fora do arraial. Então, nada impede do santuário ficar fora da cidade. E você vê que este retângulo aqui ele é bem grande. Nós temos aqui 50 metros de extensão até o final lá na frente e mais 25 metros aqui. Este lugar é grande o bastante para compor a tenda. Quem, na verdade, apontou pela primeira vez esta possibilidade foi o explorador Charles Wilson em 1873. Ele concluiu:
Não existe espaço em qualquer outro nível suficientemente grande para receber uma tenda das dimensões do tabernáculo. Agora, não pense você que pelo fato de Wilson ser do século XIX, a teoria dele a respeito de ser esse lugar, o sítio do antigo santuário, estaria desatualizada e Finkelstein, por ser mais novo, estivesse mais correto. Não se trata disso. Pelo contrário, muitos arqueólogos hoje voltaram a apostar na teoria, na hipótese de Wilson. Tem mais um detalhe. Esse lugar aqui está na direção leste-oeste, exatamente como a Bíblia falou que deveria ser a posição do antigo santuário dos hebreus. Eu estou aqui com o Israel Ben-Arieh, ele é guia aqui no sítio arqueológico de Shiló, conhece muito de arqueologia, ele já participou de escavações arqueológicas aqui e resolveu nos dar uma entrevista para falar sobre esse lugar. Israel, qual a importância de Shiló para a história bíblica? Bom, Shiló foi a primeira capital do antigo Israel e o tabernáculo ficou aqui por 369 anos, de acordo com a história que temos na Bíblia. E por causa disso, nós consideramos essa como a primeira capital do antigo Israel, 200 anos antes de Jerusalém. Você poderia nos dar alguns exemplos de histórias da Bíblia que aconteceram aqui em Shiló? Sim, a coisa mais importante que aconteceu aqui, quando Josué veio para cá, os líderes das 12 tribos estabeleceram o tabernáculo. Eles também dividiram as terras entre as tribos aqui em Shiló. E a história mais significante para mim é a história sobre Ana e seu filho Samuel. O profeta Samuel é um dos profetas mais importantes do antigo Israel. Toda a sua história aconteceu aqui, nesse lugar. Então esse é o lugar onde Ana veio orar a Deus pedindo um filho? Sim, e de acordo com a história bíblica, Ana era uma mulher estéril e ela veio aqui para orar neste lugar santo. E então ela conheceu Eli e Eucana, o alto sacerdote, e felizmente para Ana, ele era um bom homem, então ela foi abençoada e foi isso. Temos um dos profetas mais importantes do antigo Israel, Samuel, o profeta. Segundo a história bíblica, Eucana, pai de Samuel, tinha duas esposas, Ana e Penina. Enquanto Penina tinha filhos, Ana era estéril. Todos os anos, quando Eucana e sua família iam peregrinar no templo de Deus em Siló, Penina provocava Ana, humilhando-a por causa da sua esterilidade. Certa vez, Ana sentiu-se profundamente amargurada após ter sido provocada por Penina e, quando entrou no templo, começou a orar intensamente e chorava. Não dizia nenhuma palavra, mas comunicava-se com Deus através do seu coração. Tendo feito uma promessa, ela disse que se tivesse um filho varão, este se tornaria um nazireu e iria servir desde criança à religião, dedicando-se ao sacerdócio do Senhor. Deus então atendeu o pedido de Ana, e assim que ela e seu marido retornaram para a residência da família nas montanhas de Efraim, Ana engravidou e teve um filho chamado Samuel. Depois que Samuel desmamou, Ana, com o consentimento de Eucana, apresentou-o ao Senhor no templo, e na ocasião compôs esse belo cântico no estilo dos Salmos. Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os seus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta.
Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Agora eu quero ser muito claro e honesto com você. Os 2 lugares que eu apresentei para serem o sítio original do tabernáculo são possibilidades arqueológicas, ideias acadêmicas, não são uma certeza absoluta. Pode ser que nenhum deles esteja correto, mas o fato é que, em algum canto aqui da cidade de Shiló, apesar de eu pensar que pode ter sido aqui, em algum lugar desse sítio estava a tenda da congregação, o santuário que Deus mandou os hebreus erguerem e que foi fixado aqui nessa cidade. Mas uma pergunta ainda paira no ar. Por que o tabernáculo, por que o santuário é tão importante para nós cristãos? Você pode achar que eu estou apenas em cima de uma pedra, não é mesmo? Mas tem algo mais nisso aqui. Deixe eu falar primeiro sobre a língua hebraica, onde foi escrito o Antigo Testamento. Ali existem 2 palavras para altar. Misbeach, que seria altar no sentido positivo da palavra, e você tem a Bamat, que seria altar também, mas no sentido negativo da palavra. Pois aqui eu tenho não uma pedra, mas um altar negativo, um Bamá ou Bamot no plural. Esse lugar é muitas vezes mencionado nos escritos dos profetas como sendo um modo errado de adorar a Deus. Deixe-me explicar, nós estamos perto do sítio arqueológico de Shiló, mas não totalmente dentro da cidade, nem perto do santuário. Aqui era um lugar que concorria religiosamente com o culto feito lá no santuário, lá no tabernáculo. Houve alguns momentos muito específicos, muito especiais, em que o profeta permitiu o povo adorar a Deus ou oferecer sacrifício em altares fora de Shiló. Mas, como eu disse, eram em situações muito específicas. Na maior parte delas, quando o povo deixava Shiló para oferecer sacrifício noutros altares, isto era um sinal de apostasia do povo de Deus. Aqui eu tenho justamente um altar negativo. Então, de certo modo, de certa forma, o povo vinha adorar ao Deus de Israel aqui no modo cananita. E isto não era nada bom. A mensagem do santuário, infelizmente, tem sido esquecida, negligenciada e despercebida por muitos. São muitos os cristãos que questionam que proveito poderá ter o cristão do século XXI em estudar as cerimônias ritualísticas praticadas pelos israelitas em um passado tão remoto. Como esse tipo de assunto poderia enriquecer a vida espiritual de um crente dos nossos dias? O estudo do santuário é uma descoberta tridimensional do Evangelho. Seu estudo pode significar um maior entendimento das verdades eternas, especialmente da obra que Cristo realizou e está realizando em nosso favor. As profecias de Daniel e Apocalipse estão cheias, repletas de símbolos relacionados ao santuário. Logo, se pretendemos entendê-las, devemos compreender o santuário como está na Bíblia. E quer ver como o santuário é um tema importante nas Escrituras? Preste atenção nesses dados. Quando vamos até o Pentateuco, encontramos 45 capítulos sobre o santuário. Nos Profetas, encontramos mais 45 e nos Salmos, encontramos 150 versos específicos sobre o santuário. No Novo Testamento, encontramos muito também, pois em João encontramos Jesus cumprindo as festividades. No Apocalipse, encontramos 7 partes, sendo cada uma algo relacionado ao santuário. Nos escritos do apóstolo Paulo e apóstolo Pedro, encontramos o santuário também. E Jesus é descrito como o cordeiro, o sacerdote, a oferta, o propiciatório, a bacia de purificação, etc. Ele é, em outras palavras, a concretização de todo o sistema do santuário. Com base em tudo isso, é seguro dizer que na Bíblia temos mais sobre o santuário do que qualquer outra doutrina. Assim, independente da bandeira religiosa que se professe, esse tema é válido e importante para todos os crentes.